Bom dia, irmãos e amigos. Mais um Desperta Colonial. Eu me chamo Tainá, para aqueles que não me conhecem, e quero compartilhar uma história com vocês. Certo rapaz, ele trabalhava por um rei no jardim. Ele amava o seu rei. Assim que chegou a primavera, ele colheu as melhores flores e entregou como presente para o rei. O rei reconheceu a motivação do jardineiro em entregar as flores e concedeu a ele, como retribuição, uma parte da terra de seu reino. Um outro trabalhador, vendo essa atitude, pensou: se com flores o rei deu parte da terra, imagine com um cavalo. Então esse rapaz separou o melhor cavalo e entregou ao rei. O rei agradeceu o presente, mas ele disse assim a esse homem: eu vejo que você me presenteou para ter algo em troca, porque fiz isso com o jardineiro. Você me entrega esse cavalo como presente, porém está presenteando a si mesmo. Na semana passada, nós falamos sobre uma lista de como o pecado nos afeta. Não nos aprofundamos em cada um, porém há 2 versículos que eu quero ressaltar para que haja melhor compreensão do que as Escrituras, através de Paulo, quer nos ensinar. Por isso, abra comigo em Romanos, nós vamos ler o capítulo 3, o versículo 12, o versículo 18, 19 e 20, que diz assim então a palavra de Deus. Versículo 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Versículo 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? No versículo 12, Paulo ele vai mencionar que não há quem faça o bem. Talvez na sua cabeça pode ter passado diversas coisas, como por exemplo, eu faço coisas boas, então esse versículo não é para mim. Ou então, essa informação é somente para os romanos, para aquela época apenas. Ou até assim, como Paulo é radical e cruel, ele começa dizendo que ninguém busca Deus e depois que ninguém faz o bem. Lembre-se da história que eu contei agora no início? A motivação do nosso coração. O foco de Paulo aqui é o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que nós fazemos, que chamamos de boas obras. Essas boas obras podem nos levar para longe ou para perto da justiça de Deus. De que forma? Primeiro, algo que precisamos pensar. Por que você ou por que nós fazemos o que nós fazemos? Você faz uma oferta ao ajudar o irmão ou faz questão de que a igreja inteira saiba que você está o ajudando, que você o ofertou? Quando você ajuda alguém na sua empresa, por exemplo, você está disposto de fato de ajudá-lo? Ou você faz com o intuito de que seu chefe veja e que você receba o aumento? Eu sei que em empresas o chefe ele precisa ver o seu desempenho para que você seja elegível a uma promoção. Eu já trabalhei em empresa, eu sei como que funciona, que o chefe ele precisa ver como você está se desempenhando. Mas a questão maior aqui é: se você sabe que Deus te ama em Cristo e que não há nada que você possa fazer para poder receber a justiça de Deus, você pode alimentar o faminto, vestir aquele que está necessitado, fazer visitas na comunidade. Mas se você o faz por querer reconhecimento das pessoas ou para manter a sua salvação, você alimenta a si mesmo, veste a si mesmo e visita a si mesmo. Sem crer no sacrifício de Cristo e ter fé de que Cristo é suficiente e esse sacrifício é suficiente, você não faz para Deus, você faz para si mesmo. Esse é o ponto mais importante.
Deus, ele olha a motivação do seu coração. Assim como Deus olha para o teu coração, olhe você também para o seu coração. Qual tem sido a sua motivação? O que eu tenho feito? Por que eu tenho feito? Se faz essa pergunta. Pecamos agindo para nós mesmos porque não entendemos e não fazemos o que está registrado no versículo 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é basicamente o resumo de toda aquela lista. É o resumo de tudo. O temor de Deus é algo muito falado no Antigo Testamento. Os antigos, ele ao menos mencionavam o nome de Deus. Porque o nome de Deus, ele revela os atributos dele. Revela quem Deus é. Em Provérbios, por exemplo, ele vai nos ensinar que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tema a Deus e seja um homem sábio. Tem um professor meu que se chama Davi Murk. Ele um dia nos explicou o seu modo de ver e enxergar o temor a Deus. Ao olhar, por exemplo, as cataratas de Foz do Iguaçu, elas são incrivelmente lindas. Ele mencionou que faz lembrar a criação de Deus de tão bela que é. Quando você olha para elas, você tem vontade de se jogar e desfrutar da beleza da criação. Mas quando você chega bem de perto, você tem aquele medo e se recua para trás porque a altura é assustadora. Assim é o temor a Deus, de uma forma, claro, ilustrada bem pequena do que de fato é o temor de Deus, mas o temor a Deus é contemplá-lo por quem Ele é e querer se deliciar e derramar na presença dEle. Mas também é um medo respeitoso, porque você reconhece a sua soberania, você vê a sua soberania, a sua grandeza e o seu poder. Devemos sempre pensar na sua glória, no seu amor, no seu poder. O temor a Deus é o remédio contra todo o nosso pecado. Você que luta contra a mentira, o temor a Deus o faz buscar a sinceridade, porque nosso Deus é a própria verdade revelada. Você, por exemplo, que luta contra a imoralidade sexual, o temor a Deus o faz querer ser mais santo, porque você quer se relacionar mais com Deus, conhecer mais a esse Deus. Mas quando você se relaciona com esse Deus, você vê que Ele é completamente santo. Você que luta contra a ansiedade, por exemplo, o temor a Deus o faz descansar, porque aquele que entregou o seu próprio filho é o próprio deleite, é o próprio descanso, porque Ele tem o controle de tudo nas mãos. Ele nos conhece. Tema esse Deus, busque a esse Deus, conheça quem esse Deus é. Ele é um Deus que está perto. Essa conversa aqui, toda que nós estamos tendo, é para nós também. Nos versículos 19 e 20, Paulo diz que os que estão debaixo da lei. Isso se aplica a todos nós. Nós que conhecemos a palavra de Deus, mas também aqueles que não conhecem ou não se preocupam com a lei. E o que seria essa lei? Essa lei é a palavra de Deus. Ao conhecermos então a lei, que é a palavra de Deus, deveria quebrar todo o nosso orgulho. Não deveríamos pensar, eu sou bom porque eu conheço a palavra de Deus, eu sei tudo que a palavra de Deus diz. Porque logo no final do versículo 20, Paulo diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A palavra de Deus não é uma lista de coisas para a gente cumprir. Ela mostra o nosso próprio desempenho. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos reconhecer: Deus, como eu sou pecador. Eu não tenho nada para te apresentar. Eu sou falho. A palavra de Deus, ela deve silenciar o nosso orgulho e deve nos fazer nos deleitar no temor de Deus. Devemos desistir da nossa própria bondade, avaliar o nosso coração, nos arrepender das nossas motivações e glorificar a Deus. Isso só será possível quando temermos a esse Deus que nós servimos. Busque primeiro a palavra de Deus, pois ela é capaz
capaz de silenciar o nosso orgulho, as nossas motivações e nos traz o deleite do dono de todas as coisas. Amém? Que Deus possa te abençoar. Tenha um ótimo final de semana e deleite nesse Deus.